Olá, se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você está acompanhando conosco a leitura bíblica nesse ano de 2020. Nós encerramos o livro de Gênesis e vamos dar início então ao livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. É muito interessante nós percebermos que o livro de Gênesis ele termina dizendo justamente sobre a chegada do povo de Israel, que ainda não é um povo, ainda não é uma etnia, mas são os descendentes de Abraão, né? o neto de Abraão, Jacó, já chamado naquele momento de Israel, com seus 12 filhos, a entrada desse povo no Egito, e a história fica como que um final feliz. O povo chegou no Egito, a maior potência daquela época, e estava desfrutando de uma posição por causa do filho José, filho de Jacó, que desfrutava de uma posição governamental especial naquele contexto. Quando nós começamos o livro de Êxodo, nós percebemos que o povo estava, no entanto, em sofrimento. A verdade é que, ao todo, o povo de Israel, aquelas não 200 de pessoas que chegaram no Egito, desfrutaram por algumas décadas de um momento de privilégio, de uma boa posição dentro daquele império, mas por séculos ficaram escravizados e eram usados como mão de obra para as grandes construções egípcias. Então nós temos aí em torno de 4 séculos entre o final do livro de Gênesis e o início do segundo livro, que é o livro de Êxodo. É uma continuidade ocultando, ou resumindo em poucas palavras, esses 4 séculos de sofrimento que o povo experimentou ali no Egito. A palavra Êxodo, em português, é transliteração de uma palavra grega que significa saída. A Bíblia, no seu original hebraico, o Antigo Testamento, obviamente, ela não traz esse título. O Pentateuco tem cada um dos seus livros intitulado como as primeiras palavras do livro. Então, nós temos no início do livro de Êxodo, primeira frase: estes são os nomes dos filhos. Esse é o título original do livro em hebraico, dentro da cultura judaica. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, aqueles que leram esse livro e fizeram a tradução, eles optaram por colocar o nome de Êxodo, porque a grande temática do livro é justamente a saída desse povo que estava cativo no Egito, rumando agora à terra que Deus havia prometido para o seu antepassado Abraão. Essa então é a grande temática do livro de Êxodo. O autor, como nós já vimos, e se você não viu, assista a nossa introdução ao Pentateuco, é Moisés, evidentemente. Inclusive nós temos evidências internas nesse livro. O Êxodo capítulo 24, versículo 4, é um desses versículos que apontam para a autoria do próprio Moisés, ainda que mais recentemente a sua autoria tenha sido questionada. Nós ficamos com a tradição, nós ficamos com a evidência interna, sabendo que Moisés é assim o autor da, pelo menos, maior parte do Pentateuco. Bom, o livro de Êxodo é um livro que nós poderíamos dividir em 3 partes. Então nós queremos falar dessas 3 visões para auxiliar você no seu momento de leitura, que deve começar ainda hoje. A primeira parte vai do capítulo 1 até o versículo 36 do capítulo 12. Nessa primeira parte nós temos a introdução do livro, a introdução do sofrimento do povo no Egito, e em seguida nós temos as 10 pragas. Nós temos o chamado de Moisés, nós temos as 10 pragas, tudo isso você vai ver no livro. E o que eu gostaria de destacar aqui nessa primeira parte é que recentemente essas pragas, essas manifestações e intervenções de Deus na história e no Egito têm sido muito questionadas. Elas são colocadas sob xeque. As pessoas querem tirar a mão de Deus, querem tirar o ato sobrenatural de Deus, a manifestação da justiça de Deus no Egito, e olhar para esses fenômenos como fenômenos naturais, como cataclismas da natureza, que sucederam um ao outro, gerando um desequilíbrio ecológico, e nós temos diversas teorias a respeito disso. Mas nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ainda que Deus muitas vezes
trabalhe e opere através da criação da natureza. O que nós vemos aqui é que sim, foram atos sobrenaturais, intervenções divinas incríveis e gloriosas para mostrar ao Egito, a maior potência da época, para mostrar ao seu povo quão grande Deus é. De forma que no final das 10 pragas nós temos a instituição da Páscoa. Então essa primeira parte nós pudéssemos aqui destacar duas coisas importantes, são as 10 pragas, essa manifestação gloriosa de Deus naquele grande império, o que de fato é algo incrível e fenomenal, que ficou registrado e chama-nos a atenção quando olhamos o livro de Êxodo, e a instituição da Páscoa, que é justamente uma festa que Deus estipulou para que eles celebrassem a sua passagem. Essa é a origem etimológica dessa palavra, essa passagem do Egito para um novo local, para uma nova terra. E esse povo israelita, esse povo hebreu, celebrou por séculos essa Páscoa, se lembrando do dia que Deus os tirou do Egito e fez essa passagem para a terra prometida. E quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, o que nós percebemos é que ele morre justamente na semana dessa festividade e ressuscita no domingo de Páscoa, trazendo agora um novo significado da Páscoa. Agora nós não celebramos a Páscoa simplesmente porque Deus tirou o seu povo do Egito, o seu povo Israel, mas nós celebramos que em Cristo Jesus Deus tirou a humanidade da escravidão do pecado para a nova terra, que é o reino de Deus, espiritualmente aqui no tempo presente e eternamente de forma literal na eternidade. De forma que nós temos nessa primeira parte a manifestação poderosa de Deus através das 10 pragas e a Páscoa como dois grandes marcadores nesse primeiro momento. A partir do verso 37 do capítulo 12, nós temos justamente a saída desse povo. E aí nós vamos ter, do capítulo 12, verso 37, até o final do capítulo 18, o relato da saída desse povo, que passa por um episódio incrível, que é a abertura do Mar Vermelho. Depois, nós vamos ter momentos de manifestação gloriosa da parte de Deus, fazendo água jorrar da rocha, brotar da terra de uma forma sobrenatural, quando o povo tinha sede, naquela peregrinação no meio do deserto, e também providenciando comida, o maná, que era uma espécie de pão que caía do céu de noite, e o povo podia então, pela manhã, recolher e tomar um café da manhã, porque eles passam, como está relatado no início do capítulo 19, 3 meses, saindo do Egito até a chegada no Monte Sinai. Essa é a segunda parte que é retratada nesses capítulos até o capítulo 18. E por fim chegamos na última parte do livro de Êxodo, que começa justamente no capítulo 19 e vai até o final do livro, até o capítulo 40. Nós então percebemos nessa última parte o que ocorre com o povo quando ele chega no Monte Sinai. E nós temos aqui, talvez, um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, da Escritura, não só pelos cristãos e não cristãos, que é o momento em que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. E não somente os 10 mandamentos, que estão registrados no capítulo 20 de Êxodo, mas também diversas leis civis, penais e também da religião judaica. Deus estipula então a forma que ele deveria ser adorado, justamente aqui no Monte Sinai. No meio desse momento maravilhoso, onde Deus está mostrando suas leis e falando com Moisés, nós temos o episódio da fabricação de um ídolo, um bezerro de ouro feito pelo povo, algo deplorável, algo triste, no meio de uma revelação tão gloriosa, de um momento histórico único, onde Deus está se mostrando, se revelando de uma forma intensa. O povo comete essa atrocidade e depois o livro termina justamente em um cumprimento desse povo de parte dessa lei, que era a construção do tabernáculo. Então Deus, no meio de todas essas leis, estipula como que o tabernáculo deveria ser construído, que ele deveria ser construído, e o tabernáculo
colocando uma linguagem de hoje, era uma espécie de tenda que era desmontável. Enquanto o povo caminhava e peregrinava, ele era desmontado, e quando eles paravam, ele era montado novamente, e ali Deus se manifestava, ali Deus se fazia presente, de forma que o fim do livro é muito significativo, justamente porque ele termina nos contando, nos relatando que Deus estipulou que deveria ser construída essa tenda. Isso foi construído, e Deus então passou a se manifestar ao povo nesse local. Isso é muito significativo, porque nos ensina que essa saída do povo do Egito não foi simplesmente um ato maravilhoso, incrível da parte de Deus, mas também esse povo agora tem a presença desse Deus juntamente com ele, o que eles não tinham no Egito. Essa é a estrutura de Êxodo. Vemos que não é uma estrutura difícil, é um livro de uma excelente leitura, prazeroso, porque nós vemos muito da manifestação gloriosa de Deus. Eu encorajo você a fazer a sua leitura, seguirmos nesse plano, e pensando nos dias de hoje, o livro de Êxodo é um exemplo, é uma alegoria, é uma ilustração de como nós também vivíamos escravos no Egito, nesse mundo tenebroso, sendo influenciados pelas forças malignas, e como o Senhor Jesus nos possibilitou a Páscoa, passarmos de uma vida antiga para uma vida nova. E, inclusive você que está fazendo essa leitura e ainda não entendeu o significado real da Páscoa, eu encorajo você a continuar fazendo essa leitura bíblica, para que você possa entender o real significado da Páscoa em Cristo Jesus e da maravilhosa vida e terra prometida que Ele tem para nós. Deus abençoe a sua vida. Até o livro de Levítico.